Oi, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade na leitura do livro aqui pelo Instagram. Que a gente tentou manter o Face, não foi muito possível. A semana. Oi, Gabriel. Oi, Andréia. A semana passada a gente já estava por aqui. Já vou te chamar aí, Denise. Na verdade, é tu que me pede e eu que te adiciono. Dessa vez é o contrário. Visualizar, isso. Fazer a transmissão. E aí, Marcos? Oi, Oi, eu dei uma passadinha bem mais rápida. rápido, né? Aí eu dei uma passadinha rápida no Face, fiz uma gravaçãozinha rápida ali, avisando que a gente Uhum. está no Insta, né? Para aquelas pessoas que, de repente, né, forem. Oi, Daisy. Eu até pensei a gente fazer simultâneo, mas o meu notebook não estou conseguindo baixar a Não câmera, carregou. problema. Uhum. E eu tô sem o fone de ouvido, mas você está me ouvindo bem? Sim. Então tá, boa noite, Denise. Eu já inicio da Boa noite, Beatriz. turbilhão. Eu já acordo assim, Aham. turbilhão. Ah, Ai, a semana passada a gente fez a leitura até o capítulo 3. O 4 a gente Isso. deixou porque era mais extenso, né? E não ia dar no nosso tempo. Uhum. Tu quer começar lendo? Tu quer colocar alguma coisa? Não, eu queria saber de ti, assim, se tu pensou em alguma coisa, se apareceu alguma situação nova, alguma informação nova para ti, depois de ter lido, né, de ter começado a ler o livro. Eu particularmente fiquei muito mais pensativa a respeito de tudo que está acontecendo no planeta hoje, né? E vamos ver como é que se desenrola. Mas dentro do que a gente falou, eu acho que a gente tem bem poucas perspectivas de melhora se continuar na mesma vibração que se está no momento, né? Denise, tu tá travando. Agora tá normal, mas deu uma travada. Não sei, Denise, te Tá, dizer agora, se agora, eu não sei uhum, te dizer se eu pensei em alguma coisa sobre a leitura, assim, né? Sobre todo esse início. Eu ainda tenho esperança de muitas coisas, né? E tenho esperança, sim, de mudanças, por mais difícil que possa parecer. O que eu percebo já há algum tempo é que nós estamos nos mostrando como somos. Então, vamos dizer uhum, que a hipocrisia está um pouquinho mais moderada, né? uhum, Essa questão de tudo que vem acontecendo, e isso já vem há algum tempo. Lógico que a pandemia acabou dando um boom maior, mas a gente vem se uhum, mostrando e se decidindo o que seguir, né? uhum, Mais fácil fazer observação no externo, né? Então, o que eu observo, assim, que essa função do que cita o livro, que vai evidenciar mais para frente, das oportunidades que a gente tem no planeta de mudar alguma coisa ou não, né? Então a gente percebe muito isso, né? Que realmente tem pessoas que o sucesso é o mais importante. E não é uma uhum, questão de erros ou acertos, é uma questão de evidências, né? Tem outras uhum, que já têm outros objetivos, né? O sucesso vai ser uma conquista, mas ele não é a meta principal, que é uma coisa que a gente já vinha falando desde lá, uhum, né? Mas então, é isso que a gente vem percebendo. No início da pandemia, eu falava uhum, muito na separação do joio e do trigo, né? Estamos uhum, em estágio avançado, sim, e com pouco avanço moral, exatamente como estamos hoje, sim. uhum, Mas eu percebo que existe uma grande dificuldade, e essa é para todos nós, em geral, quando a gente se determina em saber o que se é o caminho, se não é o caminho, enfim, né? Mas o que eu, uhum, para mim, o determinante do caminho é não me agredir,
é seguir aquilo que, Uhum. para mim, me é confortável, como a gente costuma dizer nas barras, me é leve e que me torna Uhum. feliz, né? Um tempo atrás eu Uhum. fiz uma live com a Mac, eu disse para, ainda comparei com ela, que se de repente para ela a felicidade era a compra de um carro, para mim poderia estar, seria estar na natureza. E é isso que eu percebo. E a gente tem que ir, então, de encontro àquilo que nos motiva, enfim, né? E, então, é isso que Uhum. eu digo hoje. Com Parece que certeza. a hipocrisia está um pouco diminuída porque cada um de nós está se mostrando como é. E cada um vai seguir um caminho. Uhum. Lá no final a gente vê como é que fica, né? Ou quando começar a ter Uhum. as colheitas do que plantou, se vai ter que fazer de novo. Enfim, vamos ver. É. Né? Uhum. Tu quer Posso começar a ler? ler? Pode. Vou... Então vamos lá. Capítulo 4, no tempo dos primeiros homens. Hoje, não mais se ignora que os seres vivos, suas formas de estrutura, funcionamento orgânico e vida psíquica, longe de serem efeitos sobrenaturais ou fruto de acasos, resultam de estudos, observações e experimentações de longa duração, realizados por entidades espirituais de elevada hierarquia, elaboradoras diretas do Senhor, na formação e no funcionamento regular, sábio e metódico da criação divina. O princípio de todas as coisas e seres é o pensamento divino que, no ato da emissão e por virtude própria, se transforma em leis vivas, imutáveis e permanentes. Entidades realmente divinas, como intérpretes, ou melhor, executoras dos pensamentos do Criador, utilizam-se do verbo, que é o pensamento fora de Deus, e pelo verbo plasmam o pensamento na matéria. A força do verbo, dentro das leis, age sobre a matéria, condensando-a, criando formas, arcabouços para a manifestação, para as manifestações individuais da vida. O pensamento divino só pode ser plasmado pela ação dinâmica do verbo, e este só pode ser emitido por entidades espirituais individualizadas, o que o absoluto não é. Intermediários existentes fora do plano absoluto, mas que possuam força e poder para agir no campo da criação universal. Assim, quando o pensamento divino é manifestado pelo verbo, ele se plasma na matéria fundamental pela força da mesma enunciação, dando nascimento à forma, à criação visível aparencial. Ver o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, perfis 27 e 27A. Aqui ele está falando dos arquitetos do universo, que a gente já falou tanto, né, que são os espíritos responsáveis pela criação do planeta, né, e essa questão de vir se aprimorando é a questão da criação, né, do nasci no mineral, cresci no vegetal, vivi no animal, pensei no homem, né, lembra que a gente sempre Leão. utilizava isso, né, e é bem isso, né? Que foi toda essa experimentação que foi feita pelo plano astral até que considerasse que o planeta estava pronto para receber, né? Aquele, ó, hoje é reencarnação de capelino. Hoje Pode é. ser. Isso foi Na capelinha. verdade, Andréia, todos nós somos capelinos, né? Todos nós aqui no planeta. Então, eu acho que é bem essa coisa da criação, né? Que é falado em todas as religiões, mas com conotações místicas, com conotações fantásticas, conforme aquilo que aquela religião precisava Sim, falar, né? Mas no fim é tudo a mesma coisa, né? sim, sim. Sem o verbo não há essa criação, porque ela não se concretizando na forma, é como se não existisse, permaneceria como pensamento divino e revelado no campo da existência abstrata. Ora, para a criação da terra, o verbo foi e é o Cristo. Paulo, em sua epístola aos Efésios 3:9, diz: Deus, por Jesus Cristo, criou todas as coisas. E João Evangelista muito bem esclareceu. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jó 1:1. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele. Nada do que foi feito se fez. Jó também 1:3. Por isso é que o Divino Mestre disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jó 14:6. Quanta Essa confusão isso parte causou. eu não sei por que ele coloca tanto, né, essas passagens da Bíblia
Uhum. nesse livro, porque é só tipo uma comprovação social que era preciso colocar, né, Eu, sendo um aval. eu vejo assim, Denise, eu vejo que ele vai, no final ele vai difundir tudo. Então ele traz um pouco do Kardec, né? Das colocações do Uhum, Kardec, traz um pouco, e na verdade eu acho que ele tenta equiparar, um comprova o outro, isso também, um comprova o outro. É a questão de uhum. interpretação, em tudo é questão de interpretação, né? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai Tá, senão mas por mim. o que eu coloquei é tipo assim, ó, a história se tu for colocar a história da Umbanda, a mitologia também vai falar exatamente a mesma coisa, né? Me chamou a Sim, atenção dele ter colocado a questão da Bíblia em função de uma aceitação. Não sei, tô divagando em cima do que o cara fez, sim. que não tá nem aqui para falar, né? Uhum. Mas me parece assim, poderia ter colocado outra mitologia qualquer. Sim, mas se tu pensar Ah, em termos universal, a Bíblia é mais aceita, é mais comentada do que a Umbanda. sim. Ele traz a Umbanda, e Kardec também, né? Porque, vamos dizer, em cima do kardecismo não existe tanto preconceito como existe em cima do candomblé, como existe em cima da Uhum, Umbanda, né? Então, também uhum, talvez possa ser isso. Todos nós, a maioria de nós, leu alguma passagem da Bíblia em algum momento na vida, né? A maioria uhum, de nós. No entanto, da Umbanda, não. Né? Se tu parar para pensar, uhum, são umbandistas, né? A Bíblia é um dos livros mais lidos do mundo. Pois é, então, provavelmente ele vai se evidenciando nisso, vai trazendo também o Kardec, que também é bem difundido, né, Denise? uhum. Hoje as pessoas têm mais coragem de dizer sou um bandista, sou do candomblé, boto foto, porque houve um momento em que isso era escondido, né? Uhum. Pode continuar, Tá, então. tá. Vamos lá. Assim, pois, formam-se os mundos, seres e coisas, tudo pela força do verbo que traduz o pensamento criador, segundo as leis que esse mesmo pensamento encerra. Noutras palavras, o absoluto, pelo pensamento, cria a vida e as leis, e entidades espirituais do plano divino, pela força do verbo, plasmam a criação na matéria e dão forma à estrutura a todas as coisas e seres, e presidem sua evolução na eternidade. Na gênese cósmica, no que se refere à Terra, a ação do Verbo traduziu o pensamento criador, a seu tempo na constituição de uma forma globular, fluídica, emanada do Sol central que veio situar-se no devido ponto do sistema planetário, como novo recurso de manifestações de vida para seres em evolução. Ao seu redor, circundando a Terra, formou-se uma camada fluídica de teor mais elevado, destinada a servir-lhe de limitação e proteção, como também de matriz astral para a elaboração das formas vivas destinadas a evoluir nesse mundo em formação. Nessa camada se continham os germes dos seres, conforme foram concebidos pelos espíritos criadores das formas, representando tipos, padrões fluidicamente plasmados para futuros desenvolvimentos, e com o tempo progredindo a condensação da forma globular. Segundo as leis que regem a criação universal, os gases internos emanados do núcleo central subiam à periferia do conjunto, onde eram contidos pela camada protetora e daí condensados pelo resfriamento natural. Caíam novamente sobre o núcleo em forma líquida, trazendo contudo em suas malhas, se assim podemos dizer, os germes de vida ali existentes. Esses germes, assim veiculados, espalharam-se pela superfície do globo em formação, aguardando oportunidade de desenvolvimento. E quando, após inúmeras repetições desse processo de intercâmbio, a periferia do globo ofereceu, finalmente, condições favoráveis de consistência, umidade e temperatura, nela surgiu a matéria orgânica primordial, o protoplasma, que permitiu a eclosão da vida, com a proliferação dos germes já existentes, bem como espíritos humanos em condições primárias, involutivas, mônadas, aptas ao início da trabalhosa escalada evolutiva na matéria, e outros germes que, segundo a cronologia dos reinos, deveriam no futuro também manifestar-se. Quer colocar alguma coisa, Bia? Não, eu estava pensando no livro do Evolução em Dois André Mundos, Luiz?
do André Luiz, que ele mais ou menos também menciona essa evolução, né, do planeta para depois começar a evolução nossa, né? Não tenho nada para colocar, não sei isso, Denise, que me lembrou, me remeteu ao livro do André Luiz. Os seres vivos da Terra, com as formas que lhes foram atribuídas pelo Verbo e seus prepostos, apareceram no globo há centenas de milhões de anos. Primeiro nas águas, depois na terra, primeiro os vegetais, depois os animais, todos evoluindo até seus tipos mais aperfeiçoados. Segundo pesquisas e conclusões da ciência oficial, a Terra tem 2 bilhões de anos de existência, tendo vivido 1 bilhão de anos em processo de ebulição e resfriamento, após o que, e somente então, surgiram os primeiros seres dotados de vida. Até Louis Pasteur, de 1822 a 1895, químico e biólogo francês, a opinião, eu acho que é a opinião firme dos cientistas sobre a origem dos seres, era a teoria da geração espontânea, segundo a qual os seres nascem espontaneamente e exclusivamente de substâncias materiais naturais, como, por exemplo, larvas e micróbios nascendo de elementos em decomposição. O Marx está dizendo ali que Evolução em Dois Mundos é uma boa leitura após os lados de Capela, concordo. Com as pesquisas e conclusões deste eminente sábio francês, o conhecimento se modificou e ficou provado que os germes nascem um dos outros, não tendo valor científico e suposição da geração espontânea, conquanto o problema continuava ainda de pé em relação ao primeiro ser do qual os demais se geraram. Em 1953, o bioquímico americano Wendell Meredith Stanley, 1904 a 1971, isolou um micróbio incomparavelmente mais primitivo que qualquer dos demais conhecidos até então, e que se reproduzia mesmo depois de submetido ao processo de cristalização. Como até então nenhum ser vivo pudera ser cristalizado e continuar a viver, daí se concluiu que o ser em questão era um intermediário entre a matéria inerte e a matéria animada pela vida. Admitiram os pesquisadores que esse fato veio preencher a grande lacuna existente entre os seres vivos mais atrasados e as mais complexas substâncias orgânicas inanimadas, como, por exemplo, as proteínas. Esse ser seria, então, academicamente falando, o ponto de partida para as gerações dos seres vivos existentes na Terra, os quais, há 1,5 bilhão de anos, vêm evoluindo sem cessar, aperfeiçoando as espécies e suas atividades específicas. Nesses primórdios da evolução humana e no ápice do reino animal estavam os símios, muito parecidos com os homens, porém ainda animais sem aquilo que justamente distingue o homem do animal, o saber, a inteligência. Deste ponto em diante, por mais que investigasse, a ciência não conseguiu localizar um tipo intermediário de transição, bem definido entre o animal e o homem. Descobriu fósseis de outros reinos e pôde classificá-los, mas nada obteve sobre o tipo de transição para o homem. Todo o esforço se realizou na exumação de 2 ou 3 crânios encontrados algures, e que foram aceitos a título precário como pertencentes a esse tipo desconhecido e misterioso que nos estamos referindo. Realmente, em várias partes do mundo foram descobertos restos de seres que, após exames acurados, foram aceitos como pertencentes a antepassados do homem atual. Segundo a ciência oficial, quando o clima da Terra se amenizou, em princípios do Mioceno, uma das 4 grandes divisões da Era Terciária, isto é, o período geológico que antecedeu o atual, e os antigos bosques tropicais começaram a ceder lugar aos prados verdes, os antigos seres vivos que moravam nas árvores foram descendo para o chão e aqueles que aprenderam a caminhar erguidos formaram a estirpe da qual descende o homem atual. Entre esses últimos que... eu ia falar aqui a questão da Gênese do Kardec, do livro, né, que ele coloca as eras, né, e são 7 eras. Então ele coloca que, na verdade, as 7 eras são os 7 dias da criação de Deus. Porque elas fecham exatamente com tudo que foi colocado na Bíblia, né? Primeiro dia fez-se não sei o quê.
E se tu olhar, cada uma das eras que a Terra passou se refere a um dia de criação de Deus. É Sim, perfeito, assim. E isso tudo está na Gênese de Kardec. sim. Entre estes últimos que conseguiram erguer-se, prevaleceu um tipo que foi chamado procônsul, mais ou menos há 25 milhões de anos, o que era positivamente um símio. E os tipos foram evoluindo até que mais ou menos há 1,5 milhão de anos surgiram as espécies mais aproximadas do tipo humano. Realmente, na Ásia, na África e na Europa, foram descobertos esqueletos de antropóides, macacos semelhantes ao homem, não identificados. Nas camadas do Pleistoceno inferior, também chamado Paleolítico, período antigo na Era da Pedra Lascada, e no Neolítico, Era da Pedra Polida, vieram à luz instrumentos, objetos e restos dos dentes, ossos e chifres, cada vez mais bem trabalhados. O Pleistoceno corresponde ao começo da Era Quaternária, tempos chamados pré-históricos. Martins, Hum, eu me perdi aqui, ó. Ou eu estou aqui. fala. Aí tu, em 1807, tu leu ali, surgiu o Não, vou Heidelberg. ler agora. Ah, tá, não, eu Vou me ler perdi agora. então. Tá, Ah, tá, tu ele tá tá falando só nas das camadas eras, do... né? Hã? Ele está falando das eras, né? Sim, Das tá, espécies que foram encontradas. Vamos tá lá, em bom. Aí eu me 1800, perdi. Tá, vai. tá? Em 1807 surgiu em Heidelberg, Alemanha, um maxilar inferior e um Piltdown, Inglaterra, um crânio e uma mandíbula um tanto diferentes dos tipos antropóides, até que finalmente surgiram esqueletos inteiros desses seres, permitindo melhores exames e conclusões. Primeiramente, surgiram criaturas do tamanho de um homem, que andavam de pé, tinham um cérebro pouco desenvolvido, as quais foram chamadas Pitecantropos, ou o homem de Java, que viveram entre 550 e 200 mil anos atrás. Em seguida, surgiu o Sinantropo, ou homem de Pequim, de cérebro também muito precário, e mais tarde surgiram tipos de cérebro mais evoluídos que viveram de 150 a 35 mil anos atrás, e foram chamados de homens de solo, na Polinésia, de Floresbad, na África do Sul, da Rodésia, na África, e o mais generalizado de todos, chamado homem de Neandertal, no centro da Europa, cujos restos em seguida foram também encontrados nos outros continentes. Como possuíam um cérebro bem maior, foram chamados Homo sapiens, conquanto tivessem ainda muitos sinais de deficiência em relação à fala, à associação de ideias e à memória. O Neandertal foi descoberto em camadas de Pleistoceno médio, mas logo depois do Pleistoceno superior surgiram esqueletos de corpo inteiro e de atitude vertical, como, por exemplo, o tipo negroide de Grimaldi, o tipo branco do Cro-Magnon, pertencente à quarta raça Atlante, e o tipo Chancelade. Colocaram para cá agora o... Agora eu que me perdi na cronologia, porque para mim a Atlante tinha vindo depois, a Atlântida teria vindo depois da colonização pelos capelinos aqui. Não, é ao Sim, contrário? Bom, sim, é vamos lá. importante. Uhum. E por fim foram descobertos os tipos já bem desenvolvidos chamados homens de Swanscombe na Inglaterra e de Cangera na África, o de Fontchevade na França, todos classificados como Homo sapiens sapiens, isto é, homens verdadeiros. Ainda hoje existem na Rodésia e África tipos semelhantes ao Neandertal, que levam vida bestial e possuem crânio delicocéfalo, ovalado, com o diâmetro transversal um quarto menor que o diâmetro longitudinal. O Pleistoceno corresponde ao começo da Era Quaternária, também tempos chamados pré-históricos. Do helicocéfalo, tipo humano cuja largura do crânio tem 4/5 do seu comprimento, e esses tipos estudados e classificados pela ciência, conquanto tenham servido de base para suas investigações e conclusões, não valem, todavia, como prova da existência do tipo de transição. Na realidade, a ciência ignora a data e o local do aparecimento do verdadeiro tipo humano,
como também ignora qual o primeiro ser que pode ser considerado como tal. O elo, portanto, entre o tipo animal mais evoluído e o homem primitivo se perde entre o Pithecanthropo, que era bestial, e o Homo sapiens, que veio 400 mil anos mais tarde. Aqui, Bia, que vem aquela questão da evolução que a gente já estudou sobre isso, né? Que o elo perdido, na verdade, foi feito vamos chamar que estava sendo feita uma experiência para ver qual seria o corpo exato para receber o espírito. Então, o elo perdido seria o espírito, né? Quando tanto o Homem Sapiens, todos eles ainda eram experiências, né? Quando o homem recebeu, depois de todos os testes que foram feitos pelas mônadas e tudo mais, aí, bom, esse corpo agora aqui é o perfeito para receber o espírito. Daí, então, a gente vai começar a colocar eles no corpo, né? E é essa questão que é o elo perdido, que até agora ninguém acha, porque não existe uma prova material do elo perdido. Nem vão encontrar, porque, né, o elo perdido é espiritual. Sim. Por isso a evolução do vivi no vegetal, né, senti no animal e pensei no homem, porque foi quando ele recebeu, né, o espírito. Sim. Sim, a evolução, que é o que o André Luiz fala também, né? Nessa evolução, primeiro do reino vegetal, primeiro é mineral, né? Primeiro é no minério, depois então vai para o vegetal, né? Daí surgiu o elo perdido. Sim. E depois dessas fases surge, então, porque daí, deixa eu ver, porque eu não li a Gênese, né? E eu li poucos livros, na verdade, do Kardec, mas o que eu li foi do André Luiz, A Evolução em Dois Mundos. Então, eles fazem a experiência com o corpo, justamente isso, para receber, então, esse espírito, para ver o que vai se adequar para que aconteça uma evolução a nível espiritual. Teria que ter um corpo. Existe uma cada ser que foi dentro de toda a evolução do planeta, cada ser que foi sendo colocado no planeta, né, desde do primeiro lá, em cada um deles foi sendo testado um componente do corpo humano, né? Se tu olhar, eu não sei agora de cabeça, mas se tu olhar, num foi testada a respiração, no outro a reprodução, até que foi se evoluindo a tal ponto em que o homem é completo. E a partir disso, então, ele estava pronto para receber o espírito. Sim, eu assim, uma das coisas que eu sei pela ciência aí, não é? É justamente isso, que em cada momento, digamos assim, algo era desnecessário, tanto que a gente mexe que, na verdade, ali o cóccix não tem função nenhuma, entre aspas, né? Então, seria o rabo, que em determinado momento o homem perde o rabo. Não, então, essa é uma evolução do corpo pela ciência, de coisas que se tornam desnecessárias durante esses períodos, então o homem vai aprimorando o corpo e a transformação vai acontecendo. Lógico que são períodos muito grandes entre esses acontecimentos, né? Mas isso eu estudei. Agora eu esqueci o nome que se dá para essa ciência, né? Lógico que, vamos reativar a aula sobre o assunto, com certeza. Porque é bem... Eu gosto, né, desse processo da nossa evolução, tanto como tanto espiritual como ser humano, né? Porque as coisas vão junto. Mas interessante, Denise. E é perfeito, porque, na verdade, existia um projeto, né, para destinar os espíritos que precisavam nascer naquele... também bom. Precisavam nascer naquele planeta com aquela formação, por isso que ele coloca lá no início a questão da formação em volta do planeta, né? Hoje, dentro do kardecismo, a gente sabe que os espíritos, para encarnar, eles têm que ter, né, a energia daquele espírito. Por exemplo, a gente não poderia simplesmente, e talvez por isso nunca tenham conseguido ir para outro planeta, habitar um outro planeta em função da energia, né? O perispírito, ele tem a energia do planeta, o fluido vital contém o planeta, né? Então, para colocar esses espíritos no planeta Terra,
eles tiveram que revestir o planeta com a mesma energia que revestia ou iria revestir, né, os espíritos que aqui encarnariam. Uhum. É muito Então interessante eles isso. precisavam preparar o corpo exatamente para receber aquele espírito, né? Sim, Por isso essa quantidade de experiências que durou milhões de anos, bilhões de anos, né? com E certeza. parece que para nós entrou o girino e saiu o homem caminhando, né? Sim, sim. Quer que eu continue ou tu continua? Sim. Pode continuar. Vamos ver aqui. Eu vi que o que tu tem aí tem um pouco de diferença do que eu tenho aqui, mas vamos lá. Em resumo, eis a evolução do tipo humano. Aí tem a figura, né? Os símios ou Uhum. primatas. Tipo evoluído de primata, Proconsul, 25 milhões de anos. Homo erectus, Pitenco, Piten, Pitecântropo e Sinantropo, 500 mil anos. Homo sapiens, solo Rodésia, flores band, Neandertal, 150 mil anos. Homo sapiens sapiens. Ah, Denise, eu não vou saber dizer esse nome aí. Svanscorp, Cangeira, Fontchevade, Cromagno e Chanceled, 35 mil anos. É bem de ver que, se houvesse existido esse tipo intermediário, inúmeros documentos fósseis dessas espécies existiriam, como existe de todos os outros seres vivos. E assim como houve e ainda há inúmeros símios, representantes de ponto mais alto da evolução dessa classe de seres, também haveria os tipos correspondentes intermediários entre uns e outros. Se a ciência até hoje não descobriu esses tipos intermediários, é porque eles realmente não existiram na Terra. Foram plasmados em outros planos de vida, onde os prepostos do Senhor realizaram a sublime operação de acrescentar ao tipo animal mais perfeito e evoluído de sua classe os atributos humanos que, por si sós, conquanto aparente e inicialmente invisíveis, dariam ao animal condições de vida enormemente diferentes e possibilidades evolutivas impossíveis de existirem no reino animal, cujos tipos se restringem e se limitam em si mesmos. Sobre assunto de tão delicado aspecto, ouçamos o que diz o instrutor Emmanuel, em comunicação recebida em 1937 pelo médium Francisco Cândido Xavier, e que transcreve em Letteres. O que é em Letteres? Tal e qual. Amigos, que a paz de Jesus descanse sobre vossos corações. Segundo estudos que pude efetivar Tá em companhia... travando, Bia. Tá travando o meu? Aham, Vamos de novo. tá travando. Segundo estudos, deu agora ou tá travando ainda? Travou de novo, vai de novo, vamos ver. Segundo estudos que pude efetivar em companhia de elevados mentores da espiritualidade, deu? Uhum. Posso dizer-vos francamente que todas as formas vivas da natureza estão possuídas de princípios espirituais e princípios que evoluem da alma fragmentária até a racionalidade do homem. A razão, a consciência, a noção de si mesmo constituem na individualidade a súmula de muitas lutas e de muitas dores, em favor da evolução anímica e psíquica dos seres. O processo, portanto, da evolução anímica se verifica através de vidas cuja multiplicidade não podemos imaginar. Nas nossas condições de personalidade relativas, vidas essas que não circunscrevem no reino ao reino hominal, mas que representam o transunto das mais várias atividades em todos os reinos da natureza. Todos aqueles que estudaram os princípios de inteligência dos considerados absolutamente irracionais, grandes benefícios produziram no objetivo de esclarecer esses sublimes problemas do drama infinito do nosso progresso pessoal. O princípio inteligente, para alcançar as cumeadas de racionalidade, teve de experimentar estágios outros de existência nos planos de vida.
Os protozoários são embriões de homens, como os selvagens das regiões ainda incultas são os embriões dos seres angélicos. Interessante isso. O homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, teve o concurso de espíritos exilados de um mundo melhor para a orbe terráquea. Espíritos esses que se convencionou chamar de componentes da raça adâmica, que foram em tempos remotíssimos desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da Terra. Porquanto a evolução espiritual do mundo e que viviam não mais a tolerava, em virtude de suas reincidências no mal. O vosso mundo era então povoado pelos tipos de primata hominos, dentro das eras da caverna e de Sílice. Essas legiões de homens singulares, pelo seu assombroso e incrível aspecto, se aproximavam bastante do ai, meu Deus, Denise, Pithecanthropus erectus. Eles podiam pôr os nomes melhor para a gente pronunciar. Estudado pelas vossas ciências modernas, como um dos respeitáveis ancestrais da humanidade. Aqui, vou parar um pouco aqui. O que ele diz é que esses espíritos que tinham produzido mal, que tinham infringido leis, no caso, vêm para a Terra nesse momento em que o corpo ainda está sofrendo evoluções. Né, como uma forma de se regenerar. Não é uma isso? forma de se regenerar e de fazer o planeta ter contato também, né? Sim. Com esse tipo de situação. Sim, Eles vieram... Eles recebem um corpo que ainda não está pronto. Mas o espírito já é mais evoluído, mesmo que tenha transgredido leis, né? Já tem pelo menos conhecimento. Né? Sim. Então, ele tem que se adaptar a esse corpo e fazer progressos dentro daquele lugar. É isso. Sim, é. Sim, é a questão do que a gente fala que provavelmente deve estar acontecendo agora. Tu imagina o que é tu estar nesse nível de tecnologia que tu está hoje, com todo o conforto, com toda, né, a possibilidade, e tu ir para um planeta para poder te limpar como eles vieram aqui para se limpar. Né? Então, tu tem dentro do teu registro acástico toda aquela possibilidade e tem que, né, caçar para comer. Sim. Né? Que foi o que eles fizeram. Eles vieram para cá para poder se trabalharem, né? Sim. Foram, portanto, as entidades espirituais a que me referi, que, por misericórdia divina e em razão das novas necessidades evolutivas do planeta, imprimiram um novo fator de organização às raças primigênias, dotando-as de novas combinações biológicas, objetivando o aperfeiçoamento do organismo humano. Os animais são os irmãos inferiores dos homens. Eles também, como nós, vêm de longe através de lutas incessantes e redentoras, e são como nós, candidatos a uma posição brilhante na espiritualidade. Não é em vão que sofrem nas fainas benditas da dedicação e da renúncia em favor do progresso dos homens. Seus labores, benosamente efetivados, terão um prêmio que é a da evolução na espiritualidade gloriosa. Eles, na sua condição de almas fragmentárias no terreno da compreensão, têm todo um exército de protetores dos planos do alto, objetivando sua melhoria e amplo desenvolvimento de seu progresso em demanda do reino hominal. Em se desprendendo do invólucro material, encontram imediatamente entidades abnegadas que os encaminham na senda evolutiva, de maneira que a sua marcha não encontre embaraços quaisquer que os impossibilitem de progredir, como se torna necessário, operando-se sem perda de tempo a sua reencarnação. Qual a forma animal que se acha mais vizinha do homem? O macaco, tão carinhosamente estudado por Darwin nas suas cogitações filosóficas e científicas, é um parente próximo das criaturas humanas, falando-se fisicamente, com seus pronunciados laivos de inteligência, mas
a promoção do princípio espiritual do animal, a racionalidade humana, se processa fora da Terra, dentro de condições e aspectos que não posso descrever, dado a ausência de elementos analógicos para as minhas comparações. E que Jesus nos inspire, esclarecendo as nossas mentes em face de todas as grandiosidades das leis divinas, imperantes na criação. Aí termina ter conhecimento sem sabedoria, bem nós hoje. É verdade, né, Andréia? E é o que Essa vai acabar questão de acontecendo, né? Porque a gente vai ir para algum lugar sem sabedoria e tendo que começar do zero. É isso que eu. Mas assim, ó, eu tenho muitas dúvidas a respeito de muitas coisas, né? Eu tenho por base, por princípio, que tudo que acontece é porque é necessário. Né? Uhum. Tudo são mensagens, o universo está sempre conspirando a favor. A interpretação é nossa. Né? Se a gente conseguir parar para pensar como é que é essa conspiração, né? E ver se está de acordo, enfim, né? Eu acredito nisso, mas eu fico pensando sobre, por exemplo, numa família, tá? Eu vou trazer para um exemplo bem assim, ó, numa família, o pai e a mãe têm mais experiências pela vivência, não é? Não é que eles não vão aceitar a opinião de um filho Tá menor. travando. Eu estou travando de novo? E Tá. agora? Melhorou? Agora não. Tá, Aham. então, tu conseguiu O ouvir o que 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 tu eu faz trouxe de... melhor? Tu conseguiu ouvir o que eu trouxe de exemplo? Não. Eu trouxe sim, ó, se numa família, é a questão de experiências, tá? Se numa família, tá? Tem o pai e a mãe, que tem conhecimento, tem a experiência da vivência, né? E um filho pode opinar, mas às vezes são delegados poderes aos filhos hoje sem experiência nenhuma. Não é que tu não possa ouvir, eles trazem o novo, mas tu tem algumas experiências que eles ainda não vivenciaram. Então, como é que eles vão poder saber ler um livro e deduzir, e a outra parte é ler o livro e praticar, entendeu? Porque na prática tu sempre percebe que não tem a cor, Mas lógico, se a tu levar em teoria conta te dá. que os teus filhos têm uma carga espiritual, Não entendi, Denise. que se a gente levar em conta que os filhos têm uma vivência espiritual, têm uma carga espiritual, né? Provavelmente eles vão entender aquilo, porque a família foi organizada de forma a vir se ajudar, né? Então eles não vão, obviamente, colocar um filho perto de alguém que vai poder piorar a situação dele, né? É o que Não, falta, mas eu não. acho que muitas vezes é a gente dissociar essa questão da familiaridade, né? No Sim, momento que tu, não, tu mas o que encara como eu. sendo espíritos em evolução. Uhum. Mas não foi isso que eu quis trazer. O que eu quis trazer é assim, ó, é tu dar responsabilidades que eles ainda não têm, entendeu? Uhum. Porque não tiveram a vivência. Pode ter a vivência em outra encarnação, mas eles estão aqui chegando, eles estão, sei lá, tem 20 anos, não viveu tal situação, tu tem 40, tu já vivenciou. Não que a tua verdade seja única e absoluta. Tá entendendo como é que eu estou tentando? É o que eu estou dizendo, é tu pegar um livro, ter toda uma teoria. Hoje, então, tem Google. Vai para o Google, sabe tudo. Mas na hora que for para a prática, é completamente diferente em algumas situações. Ali sim vai acontecer o aprendizado. Tu vai para uma faculdade, tu tem toda uma teoria. Quando tu chega na prática da Cortou vivência, um pouco, tá? Não sei se eu consegui entender o que tu estava falando, porque cortou um pouco do que tu falava. Mas eu encaro assim, ó, que aquela situação que está sendo colocada para o teu filho naquele momento é tu travou agora. Travou total. Denise, quem está travada, eu ou tu?
Nossa Senhora. Não estou te ouvindo nada, nada. Alguém pode nos. A Denise caiu. Oi, a Denise caiu, gente. Vamos ver aqui de novo o que que houve. A Denise travou e caiu, é. Vamos ver, eu fiz o convite de novo, vamos ver o que que aconteceu. Caiu, estava travando. Tá voltando. Caiu, aham. Mas aqui tá rodando, vamos ver se ela volta. Nossa Senhora. Tá, a Denise tá bom, Marcos. Tudo bem, eu tô aqui aguardando. Vamos ver, eu nem sei quanto nós andamos. É, vamos ver de novo. Vamos ver aqui. Tá voltando a si. Eu acho, André, que tá voltando a si. Mas vamos ver, eu mandei convite de novo. Se não der, a gente encerra por aqui. Até onde a gente leu, foi quase, faltou só um trecho pequeno do. Faltou um trecho pequeno do livro. E, na verdade, a colocação que eu estava fazendo para a Denise a gente vai discutir na próxima, porque ela não está conseguindo voltar. Então, eu vou encerrar essa parte da leitura aqui para a gente terminar esse 4º capítulo. E aí, na próxima semana, a gente volta com o 5º capítulo, porque eu já acho que meu tempo aqui já está quase esgotando. Tá, espera um pouquinho, então. É isso, gente. Essa capela tá tendo alguns obstáculos na leitura. Vamos lá, a Denise voltou. Isso. Tá girando, Denise. Voltei só para dar tchau. Não, mas ainda tem um tempinho. A gente só um pedacinho, um trechinho pequeno para. Tá. Não, eu só quero só para encerrar a função aí, né? Uhum. Assim, ó, eu trouxe a situação de filhos. Na verdade, como eu te disse inicialmente, eu acho que tudo que acontece tem uma justificativa, tem um porquê, nada é à toa, né? Independente da nossa compreensão. E a minha dúvida é que algumas coisas hoje estão muito rápidas para poucas experiências, tá compreendendo? Então, é isso que eu estou tentando entender, processar dentro de mim isso. Né? A respeito de tu ter nas mãos, às vezes, algumas coisas que. A questão da capacidade para conseguir. Né? Se bem que Deus diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, tira os dentes, alarga a boca, né? Então, é uma questão da gente começar a ter a compreensão de tudo isso que está acontecendo. Né? E a gente vem com alguns paradigmas, com algumas ensinamentos que a gente não consegue muitas vezes se libertar totalmente. Né? Então, a gente vai se trabalhando para entender todo esse processo do novo. Vou mandar sobre a rapidez das coisas depois. Tá. Bom, vou terminar essa parte aqui, daí a gente, se tiver mais um tempo, a gente vai falando. Assim, pois, quando essa operação transformadora se consumou fora da Terra, no astral planetário ou em algum mundo vizinho, estava ipso facto criada a raça humana, com todas as suas características e atributos iniciais.
A primeira raça mãe, que a tradição espiritual oriental definiu da seguinte maneira: espíritos ainda inconscientes, habitando corpos fluídicos, pouco consistentes. E essa é a terminar. Então ele traz ali as figuras, né, de cada etapa, que eu não sei se vai dar para ver aí, né, que são cada momento da evolução do homem, né, como do homem como ser humano, como que é o Pithecanthropo, o homem de Java, Sinentropo, homem de Pequim, Homo sapiens, homem de Neandertal, Homo sapiens sapiens, homem do Cro-Magnon. E a fonte é a História da Civilização Ocidental, do editora Globo, E. M. Burns. Enfim, aqui, na verdade, o próximo capítulo, eu nem sei o que ele entra ali, né? As encarnações da segunda raça. Que aí ele começa. Ele primeiro vem falando da evolução do corpo, né? Para que consiga habitar, para que o espírito consiga habitar, né? E também que tipo de espírito habita esse primeiro momento. Porque isso foi a pergunta que eu te fiz da outra vez, de como seria a evolução desse espírito, mas que aqui, de alguma maneira, ele responde desse espírito que vai encarnar nesse corpo precário, né? Que é o que tu diz, né? Como nós hoje, a gente tem toda essa tecnologia, ter que voltar para a era do rádio, de não poder mais ter um celular para se comunicar, né? E ter que voltar lá aquele processo que a gente nem tem na lembrança como é que a gente fazia quando saía de casa, como é que se comunicava, né? Que eles desenvolveram a questão da intelectualidade, da ciência, né, de forma muito, muito agressiva. E esqueceram, então, tipo assim, tu tem todo o conhecimento, tu vem para um mundo precário, só vai ter uma coisa para desenvolver, que é a questão do sentimento, da emoção, né, desse trabalho. Porque de resto tu não precisa mais aprender, né? Tu já teve toda aquela evolução. E é bem o que a gente vê hoje, né? A gente está num nível de um pega para capar, né? Quanto mais tu puder prejudicar o outro para tu te dar bem, tu vai, não tem, né? Mesmo que tu tenha muito ou pouco dinheiro, muito ou pouca posição, se tu puder sacanear o outro, tu sacaneia, né? Então a gente desenvolveu uma capacidade enorme de ganhar dinheiro, desenvolveu uma capacidade de produzir coisas, de criar coisas, mas esqueceu de oferecer um pedaço de pão para o colega. Né? Então vai chegar um ponto em que, tipo assim, olha, não preciso de ti aqui no planeta produzindo tantas coisas, eu preciso que tu dê um pedaço de pão para o teu colega. Né? E como é que tu vai aprender isso? Voltando para um momento onde só tem isso para fazer, que é oferecer aquele pedaço de pão para o colega, né? É triste porque se a gente parar para pensar, são muitas pessoas que vivem nessa situação, né? Muitas pessoas que a gente, não que a gente não esteja, né? Mas pelo menos a gente está tentando sair dela, né? A gente talvez também caia nos mesmos erros, mas a gente está tentando entender de forma diferente para poder sair dessa situação. Mas a gente vê pessoas que a gente conhece e que tu convive e é triste isso, né? Porque por mais que a gente venha a falar, não é esse o foco da vida dela. E inevitavelmente elas vão ter que em algum momento começar de novo em algum lugar. Eu não vejo tanto assim, sabe, Denise? Eu não sei se eu sou sonhadora. A Sabrina uma vez já me disse que eu sou, né, romântica. Mas eu vejo sempre em tudo alguma possibilidade, sempre. Sempre uma chance. Eu acho que todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem essa chance, né? Durante essa pandemia, eu entrei em grupos e criei grupos da gratidão. E foi tão satisfatório, né? E ainda é satisfatório quando eu vejo alguma pessoa chegar para mim e me dizer que ela mudou a vida dela por algumas conversas comigo, mudou alguns comportamentos. E, então, isso é muito bom, né? E eu vejo possibilidades. Por exemplo, acho que a gente ligou muito o piloto automático e saiu zanzando, né? Então, e aí, nesse momento, eu consegui perceber o valor que tem a comida que eu tenho na minha mesa, o meu banho quente, né?
e a minha cama quente. Não me sinto culpada por isso, mas peço por aqueles que não têm, né? Eu devo ter, ou por merecimento, ou que não seja por merecimento, seja por escolha, né? Ter essas vantagens que eu tenho hoje, em relação a algumas outras pessoas que estão num outro momento, passando por outras coisas. Mas é como eu costumo dizer assim, ó, é tão bom saber que eu só sou responsável por mim, nem Aham. pelos meus filhos, né? Eu dei uma orientação, mas o que eu mais dou para eles é o meu modelo. É assim que eu Uhum. vejo, né? Mas eu Porque acho que tu, de certa forma, eu acho que tu percebe, tu não percebe, talvez, tenha essa esperança, tu tenha esse a romantismo, fé, porque tenho a fé. é porque a frequência das pessoas que tu alcança tá diretamente ligada à tua frequência, entende? Sim, As pessoas que foram até ti, que ouviram, né, que participaram, elas também estavam com esse propósito, né? Então, claro, sempre vão ter pessoas que vão estar buscando, né? Mas uhum, existe uma grande massa de pessoas que não estão nem aí para esse tipo de coisa, né? Que sim. tu oferece. Eu conheço pessoas que eu ofereço, que eu tento levar, né, um pouco de palavra. Elas não querem, porque elas ainda querem um modo rápido de resolver as coisas, Não, isso eu né? concordo contigo, Né, mas seja prejudicando, mas claro, quando tu vai entrar, quando tu emana essa energia, é a frequência que te recebe, né? Então a gente, claro, a gente está rodeado de pessoas, de muitas pessoas que estão buscando e que vão sair, né? Mas para mim é triste ainda ver pessoas que eu convivo e que eu não consigo, sabe, mostrar, talvez a minha verdade, mas né, que pelos grupos que a gente anda, que a gente sabe que é a verdade. E isso ainda me machuca um pouco, saber que essas pessoas não estão ouvindo o chamado. pois é, Denise, mas é escolha, né? É Sim, escolha. é Eu não sei se escolha, tu né? lembra. Não sei se tu lembra quando a gente estava no grupo Caminho a Esperança do Caminhante, né? E Uhum, que eu trouxe justamente isso que tu está trazendo hoje. Eu lembro que eu trouxe assim, tipo, se eu tiver a chance de ir, mas muitas pessoas que eu quero bem não vão poder ir, eu não vou ser feliz, uhum, né? E realmente, se um filho meu, por exemplo, que, né, não puder ir uhum, nessa viagem, talvez até eu me sacrifique e fique por ele, né? Se eu tiver uhum, essa chance, porque eu acho que o que a gente tem de mais importante na nossa vida são nossos filhos. Mas, enfim, hoje eu vejo ainda assim, Denise, eu vejo que são escolhas, né? uhum, Acima de tudo são escolhas, mas como é tudo muito perfeito, a criação de Deus, porque eu acredito em Deus, ele está sempre oportunizando. Sempre, sempre, uhum, constantemente, chama de universo, chama de Deus. Então, às vezes, muitas vezes, eu tive que fazer um trajeto, eu, e chegar lá e ver que eu tive a experiência do trajeto, mas que eu tive que voltar uhum, para recomeçar, porque eu tentei encurtar, né? Seja no uhum, estudo. Vou lá e vou fazer supletivo porque é mais rápido, não vou ficar 3 anos com o livro na minha frente, em um ano eu resolvo isso. Resolvi, só que eu fui para frente e lá na frente eu sofri. Porque o que uhum, aconteceu? Eu precisava de material que eu não tinha tido. Então aí eu tinha que voltar e buscar. E era mais sofrido, porque eu já estava lá na frente e tinha que vir buscar material aqui, atrás, entre aspas, né? uhum, Mas eu aprendi, porque eu acho que aprender a gente escolhe. Aprende sofrendo ou aprende com uhum, experiência. Tu entendeu? Mas aprende. aham, Aprende todos os dias. Tá dormindo, é o que eu recebi num dos grupos. Tá dormindo, tu vai para uma excursão aonde alguns vão acordar às 6 da manhã, outros vão acordar às 11 da manhã. O que tu faz? Dizia o texto, né? O que ele aconselhava? Prepara o café da manhã. Eles agora só conseguem acordar às 11 e vão acordar e o café já está pronto. Temos 26 uhum, minutos restante, mas é nisso que eu também acredito, preparar, né? uhum, Nós que temos essa é. consciência, então preparar. E o Estamos que no tu falou de
15 segundos. Ah, é segundos? Eu pensei que era minutos, já me preparei para falar. Gratidão. Então a gente recomeça depois. Beijo. Gratidão, gratidão.